Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias, na Horizonte Algarve. Olá, muito bem-vindos novamente ao nosso programa Aqui e Ali. Desta vez viemos até Faro. Vamos falar com o Fernando Martins, que é um terapeuta Gibson, a ver se eu não me engano. E vamos falar sobre a terapia Gibson, o que é, para que serve, qual o objetivo e quem pode utilizá-la como utente, por dizer assim, sim, e quem pode utilizar para ajudar outras pessoas. Mas, para falar disto, nada melhor do que o próprio Fernando, que nos vai explicar tudo isto. Muito obrigado, Fernando, por nos receber aqui no seu espaço, que está lindíssimo, não o conhecia ainda. E vamos aqui conversar um pouco, a ver se as pessoas, obviamente, os que não conhecem, os que já conhecem, depois ficarão apenas a conhecer os seus conhecimentos. E iremos falar do que é exatamente a terapia Gibson e para que serve. Ok. Então, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Para nós é um prazer podermos partilhar com todos vocês que nos estão a ver, ouvir e sentir o que nós fazemos. E dar os parabéns a vocês por nos desafiarem-se a vocês próprios e de darem a conhecer a todos o bem que cada um pode fazer no mundo em que vive. E vocês marcam a diferença por isso também, que é não se focarem nos problemas, sim, na parte do ódio, etc. Em vez de se focarem na guerra, focam-se na paz. E é isso que vocês fazem ao procurarem por nós. E então é ótimo e agradecemos muito. Parabéns por ter dito também bem o nome, porque há pessoas que dizem Gibson. Ok. E é Gibson. É Gibson, ok. Não tem nada a ver com as guitarras, que as pessoas fazem sempre muito essa conexão, ok? Nem com a cidade de Gibson nos Estados Unidos da América, que existe uma cidade que se chama Gibson. Ok. Foi um nome encontrado pela a criadora e ancoradora da terapia, que entre ela, o entendimento dela, tal e qual como existe uma terapia Reiki, e que foi encontrado esse nome, foi encontrado o nome de terapia Gibson. Isto tem a ver com o criador também, não é? Tem a ver com ela própria, porque ela é a criadora, okay? Ela é portuguesa, vive no Algarve, que chama-se Marlene Teixeira. Ela é formadora da área, claro, porque foi ela que a criou, mas ela tem raízes da área da medicina tradicional. Ou seja, ela foi durante 20 e tal anos... Quando se refere à tradicional, pronto, o meu intuito, Fernando, e estamos aqui muito à vontade, é um tema que eu não domino, obviamente, e quero também que as pessoas que estão a ouvir-nos neste momento, a ouvir-nos, que também percebam, igual que eu tento perceber, o que é. Quando se refere à medicina tradicional, não nos estamos a referir à medicina tradicional chinesa. Não, ela pertencia, ela é radiologista de profissão, e quase como houve um despertar dela própria, em que... E que tal se eu encontrar um equilíbrio entre a medicina convencional, tradicional, e neste caso ela depois fez uma formação na área de medicina tradicional chinesa. E foi aí tudo que começou. Ou seja, ela começou a fazer acupuntura, auriculoterapia, ou seja, foi auriculoterapia. Isso é o quê? Tem a ver com a zona das orelhas, os ouvidos. O que é que se faz? São o género como fossem umas bolinhas que são colocadas, mas existe à partida, antes disso, porque isso é o que fica a fazer o efeito no ser humano. É feito o tratamento tal e qual como tem a parte da acupuntura com as agulhas. Aquilo fica uns dias... E inicialmente o terapeuta é colocado também na orelha das pessoas as agulhas. Depois, para continuar o tratamento, é retirado, claro, as agulhas, a pessoa não vai com as agulhas, mas depois é colocado quase como umas bolinhas e que ficam ali a fazer aquele efeito de pressão. E isso sim fica uns dias? E pode sim ficar alguns dias que o terapeuta é que vai pré-determinar, ou então ela pode sair mesmo porque a bolinha depois é colocada com um autocolantezinho. E depois... Exatamente. Não é a nossa área. Isso é só para... Mas assim, explicando o que exatamente. Lá em casa, ou no carro, onde eu nem sabia que existia isso. Pronto, vamos lá. É uma boa vertente também para pesquisar. Exatamente. Nem sabia. E então ela começou por aí. Estamos a falar que tive formações durante anos. Claro. E começou a desenvolver e a reajustar o que ela achou necessário. Achou necessário mesmo nessa área, porque em qualquer formação que você tenha, até mesmo na sua área de jornalismo, ele dá-lhes as bases. E você, com o seu entendimento e a sua consciência, e como ser único que é,
vai adotar qual é que é a melhor estratégia e vai introduzir ferramentas na sua área, na sua profissão. Exatamente, cada área deve o fazer, até para personalizar um pouco o que faz. Claro. E então tudo começou por aí. E ela sentiu a necessidade, depois de se afastar da parte da medicina convencional, porque já não a preenchia e que não é o que realmente a fazia feliz. E então ela decidiu, ok, então com a experiência que eu tenho profissional, vou criar a minha terapia. Ela criou a própria terapia, que se chama Terapia Gibson, baseado na área da medicina tradicional chinesa, ou seja, a base é a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina milenar, que tem uma grande história por trás, e que nós cá agora temos estado a adotar, digamos assim, e cada vez estamos mais despertos, não só à medicina... Sim, há uma maior aceitação. Exatamente. Sim, mesmo nos hospitais nós vemos que, inclusive, para quem não sabe, no Hospital de Faro, por exemplo, há uns anos atrás, houve uma parceria com terapeutas na área do Reiki, por exemplo, e quem tinha problemas oncológicos, por exemplo, fazia os tratamentos também através do Reiki, por exemplo. Que é encontrarmos um equilíbrio. Não é? Porque o que nós dizemos e que defendemos, atenção, não é cortar com a medicação, porque se a pessoa chegou a um patamar que está mesmo com problemas de saúde, tem que recorrer a tratamentos que foram criados pela medicina, convencional, vamos chamar-lhe assim, e que são uma mais-valia e que ainda bem que nós, seres humanos, conseguimos alcançar e chegar a esse patamar. Mas depois existe o equilíbrio que pode ser encontrado trabalhando com estas duas medicinas, que é a medicina chamada medicina tradicional chinesa, ou que tudo o que advém de, e a medicina convencional. Ou seja, se nós trabalharmos a questão energética, porque todos nós somos energia... Portanto, isto tem mais a ver com a parte energética, exatamente, então. As áureas... Exatamente, a áurea que todos nós temos, a aura, e que vai aumentando ou reduzindo mediante o nosso estado, E o que é que no ser humano provoca muita questão e que cria tantas dúvidas? É porque não se vê. Não está. Não é visível aos olhos, o que nós dizemos, não é visível aos olhos da matéria. Então como é que vocês a veem, então? Todos nós temos um sexto sentido, todos nós temos uma intuição, todos nós temos... Os homens também têm, geralmente as mulheres é que... Foi quase como rotulado, as mulheres têm um sexto sentido. E os homens? Também têm. Tem um dedo que adivinha? Tem, os homens têm a intuição e não há aqui quem tem mais, quem tem menos. Todos nós temos. É tudo uma questão do ser humano. Faz parte do ser humano, está na raiz do ser humano, no ADN do ser humano. E se os curiosos quiserem pesquisar, e até a própria Natália, se não tiver conhecimento, energia física quântica, fala sobre isto. Ou seja, estamos a falar que Einstein e outros antes dele já falavam da questão da física quântica, da parte da energia. Os átomos, os eletrões, os neutrões, tudo é energia. Mas daí a aplicar ao ser humano é que vem a... É um passo que é o desafio que tem sido feito ao ser humano, que é a desafiar-se a si próprio, em que vai utilizar essa energia com fins terapêuticos. Porque se todos nós somos energia, se nós funcionamos com energia, então eu vou aproveitar essa grande capacidade com que nós nascemos e vamos poder utilizá-la com fins terapêuticos. Porque todos podem utilizá-la. O que é que têm que fazer? Desenvolver essa ferramenta que temos e canalizar para esse propósito. E agora, neste momento, muitos me dizem eu tenho muita energia porque eu passo sempre muitos choques elétricos quando toco nisto, quando toco naquilo. Tem a ver com isso? Assim, todos nós temos essa energia, aí está. Isso é visto de um modo mais... Popular, exatamente. Ou seja, vamos pescar por aí essa energia que todos nós temos, que nós chamamos de eletrostática, a energia que libertamos. Quando nós fazemos essa descarga, é uma energia muito acumulada que temos e que ao tocar noutro, especialmente noutro ser humano ou em áreas de metal, exatamente, é libertada. Mas é aí que me surge a dúvida, porque se eu falar com alguém da área científica, vai-me dizer justamente isso. Isso é apenas energia acumulada, é energia estática. Mas do vosso ponto de vista, essa energia pode ser utilizada. Portanto, e aí começam... há várias ideias, há várias interpretações. O que nós fazemos por partilhar e explicar às pessoas
porque o que colocam sempre muito em dúvida é então, mas cientificamente o que vocês fazem está provado. Pois. Tal igual como a medicina tradicional chinesa começou logo com essa dúvida. Pois. O Reiki começou com essa dúvida. E então quando me questionam, mas qual é o fundamento da terapia Gibson? Ela funciona mesmo? Estava aqui escrito, era a próxima pergunta. Nós antecipámos e nós não temos acesso às perguntas. Não. Isto é bom, quer dizer que existe uma sintonia entre nós. Sintonia, é verdade. Nada acontece por acaso. As pessoas fazem sempre essa questão. E uma das respostas que nós damos é: então você, antes de conhecer e de saber a credibilidade que o Reiki tinha, por exemplo, você duvidava. Antes de aparecer, é o desconhecido. E é isto que muito o ser humano tem, que é o medo do desconhecido. É o desconhecimento, não é? Okay. É o medo do desconhecido. E nós trabalhamos também com essa parte, que é dar ao ser humano, porque nós, para além de explicarmos, temos que dar a ferramenta. Claro. Ok, eu falo, mas se você depois não fica com as bases, as ferramentas para poder saber lidar com, então do que é que serve? Pois. Então nós na terapia Gibson, neste caso eu propriamente Fernando, a base que me deram da terapia, eu próprio depois coloquei, tal como começámos a conversa inicialmente, as minhas próprias ferramentas, e eu trabalho muito, para além da parte energética, com as pessoas que vêm até mim, com os pacientes, trabalho também com a parte mental e emocional, porque tudo começa por aí. Sim, é um grande handicap do ser humano. Exatamente. Porque se nós repararmos, não existe nenhuma disciplina de aprendizagem a saber lidar com a parte emocional. Não existe na escola uma disciplina que se chama saber lidar com emoções. Não, estudo psicologia. Pronto, está feito. E é por aí. Mas não, isto é algo que tem que vir desde muito pequeno. Tem que ser trabalhado, as emoções têm que ser trabalhadas, não é? Então o que nós dizemos é, antes de vocês conhecerem, era o desconhecido, e vocês duvidavam. Hoje em dia vocês já dão credibilidade a... Estamos a falar que a terapia Reiki, a terapia Gibson, ela nasceu há cerca de 3 anos, 4 anos, vai fazer 4 anos. É recente. Ou seja, é recente. No entanto, já temos vários polos, vários espaços onde a terapia já a adesão tem sido muito Exatamente. Boa. Nós temos hoje em dia cerca de 20 terapeutas, ok? Como é que surgem esses terapeutas? Eu não quero fugir nem atrapalhar sim. Mas eu conheci o Fernando há uns anos atrás e, portanto, não estava ligado à terapia Gibson. Exatamente. E, de repente, é um terapeuta Gibson. Qualquer pessoa pode ser terapeuta Gibson, ou há que ter alguma sensibilidade extra, alguma coisa que diga você serve para ser um terapeuta. Como é que se descobre um terapeuta Gibson? Essa é a pergunta, acho eu. Do $1 milhão? Exatamente, a pergunta do milhão. Que é como é que tudo começa. Como é que tudo começa? Falando de mim, claro. No seu caso, como é que decidiu, não é? E eu que trabalhando, e nós conhecemos noutra área, na área da publicidade, essa a minha raiz, a minha base, são 20 anos na área da publicidade, e o que é que me fez abraçar também, porque não deixei de trabalhar na área da publicidade, mas também aproveitei esta outra vertente, a área da saúde. Porquê? Todos nós sabemos, infelizmente, Covid, ou felizmente. Isto surgiu ali pelo Covid, mais ou menos? Sim, ou seja, estamos a falar que eu comecei a minha formação em 2019. Finais de 2019. Que ainda não havia Ainda não havia, mas houve quase como uma antecipação que algo não estava bem. Porque se todos se recordarem, em cerca de novembro, dezembro de 2019, na China, já começaram os primeiros casos. Sim. Só chegou aqui em março, mas na China já havia. Então aquele nosso sexto sentido de atenção que alguma coisa aí vem. Sentiam que era algo grande. Nós sentimos que algo vinha que iria fazer mudar muita coisa. Ok. E que para a maioria dos seres humanos a mudança é sinónimo de algo negativo e que se focam só unicamente na parte negativa. E em tudo o que é inicialmente negativo há algo positivo. Mas algo positivo nisto do Covid? E você vê que felizmente muitas pessoas, como o espanhol diz, cambiaram, mudaram, despertaram, abriram os olhos para que a vida não é só e não deve ser só trabalhar, fazer o que não se gosta de fazer. E o Covid veio muito despertar isso, que é a pessoa dar valor ao que realmente interessa. Algumas pessoas tornaram-se mais humanas. É essa a essência, porque a pessoa tem que saber dividir entre o que é essencial e o que é a essência.
o dinheiro é essencial, mas não é a essência. Isso tínhamos de ter uma mentalidade mais minimalista, talvez. Mas isso é desenvolvido, isso é, não, nós não nascemos com, ou podemos não nascer com, ou se nós nascemos somos colocadas crenças que nos bloqueiam. Aí está, sim. E então cabe-nos a nós, através deste nosso crescimento, que tal e qual eu falo por mim próprio, não tinha essa percepção. E agora a Nathalie pergunta, e o que é que te faz despertar? Sim, voltamos à pergunta inicial. Que é, somos obrigados a ficar mais em casa, porque eu trabalhando na área da publicidade e nós partilhamos os dois, eu não tive quase tempo nenhum em casa, ou seja, eu andava muito na rua com a questão dos acrílicos, etc. E tivemos um boom muito grande nessa área, não é que nós não quiséssemos, mas estávamos ligados à área, então oferecíamos esse serviço. Mas fiquei também mais algum tempo em casa. Claro. É normal, todos nós, a parte ficámos em casa, sim. Ok? E o que é que aconteceu? Começou a surgir e apareceu através da Marlene Teixeira o convite a, olha, eu vou começar a dar formação na área de mentoria, muito na área emocional. Primeiro temos que desconstruir, desfragmentar, ok? Isto. Sim. Porque nós quando nos deixamos levar pela mente, e que a mente mente, sim. Não é? Começamos a ser controlados por ela e que não é esse o objetivo que é a parte de ver as coisas pelo lado negativo, de ver... Exatamente. Sim. Porque por nós temos uma das muitas crenças que temos que é mais fácil destruir que construir. Não, isso é mais uma crença que nos bloqueia e que nos limita. E então houve essa possibilidade em que tivemos um almoço e ela disse, convidou-me. O que é que achas de ter uma formação na parte emocional, a ver como... Descobriste a ti próprio. Você acredita que esse convite também já foi tipo um chamamento, já foi alguma coisa? Foi, nós sentimos, através desta conversa entre amigos, nós sentimos da outra parte esta questão de sintonia, de energia, que algo me puxa para ali. E olha, vou aceitar o desafio. Porque não, né? Exatamente, porque não? Pois. E eu, com mais X número de pessoas, éramos cerca de 15 a 17 ou mais pessoas, tudo online. Porque estávamos obrigados a ficar em casa. E então, via Zoom, fazíamos as nossas reuniões, à noite, pós-laboral. Mas isso devia ser aí um cruzamento de energias total, enorme, não é? Enorme. E para quem está, neste caso ela, que está a lidar e que está a nos formar, o desafio é maior ainda. Claro. E depois da questão dos timings, e posso dizer que a gente levava horas a conversar, porque depois o objetivo é que haja esta interação, onde um pergunta e depois tem dúvidas. Ou seja, não é só debitar a matéria. É aí que se vai desbloquear. E vamos criar uma aprendizagem mesmo com o outro. Que não tem a formação mas tem a sua formação de vida. Tem a sua opinião, tem a sua conexão própria como ser que é. E então eu aceitei esse desafio. Tudo começou assim. Ou seja, não era atenção de formação em terapia Gibson. Começou com uma formação, uma desfragmentação de nós próprios. Aprendermos a quem nós somos. Sabermos responder à pergunta quem eu sou, que muitas pessoas não sabem responder. Quem eu sou, o que é que eu realmente amo fazer, o que é que eu gosto de fazer, que há diferença entre gostar e amar, etc, etc. E isto, posso-vos dizer que dava mais uma ou duas entrevistas. E então, passando à frente, com esta formação que tive, que foram cerca de 3 ou 4 meses, aí surgiu a proposta de, e que tal fazeres formação em terapia Gibson? A terapia... só aí é que... A terapia já existia, já tinha sido criada. Será que a Marlene estava a ver se o Fernando tinha essas aptidões? É um pouco quase como que... Uma evolução. Sim, porque nós temos que criar esta base, este entendimento entre nós próprios, este despertar, porque nós estamos muito fechados e muito leigos na matéria. Sim. E o factor, como é desconhecido, então nós não queremos quase como arriscar. Isso deve ser daquelas coisas de espíritos e bruxarias. Sim. Que é o que a maior parte das pessoas pensa. Quando se fala de algo quando nós falamos de parte de energia, ou seja, que não é medicina tradicional, então isso deve ser mentira, isso são charlatões. Pois. E eu próprio, nós pensamos isso. E pensava. No início também estava assim fica um pouco cético. E o que é que nos faz despertar e acordar? É uma consecutiva formação e aprendizagem, e é quase como o universo vai nos mostrando o que é que realmente é importante
e que nada acontece por acaso, tudo acontece no momento certo, e então surgiu aí a possibilidade de agarrar a formação da terapia Gibson, e foi isso que eu fiz. A terapia não foi feita via Zoom, nem via online, ou seja, tem que ser dada, neste caso pela formadora, facultada fisicamente, não é? E então foram 2 dias de formação. Ela inicialmente foi criada para que existisse um nível 1, ok? Onde nos é facultada como nós nos podemos tratar a nós próprios. É esse o objetivo, é que nós, cada um, inicialmente, consigamos nos tratar. E agora pensa assim, Natália, se eu não me amar a mim próprio, como vou amar o próximo? Se eu não sei cuidar de mim, como vou cuidar do próximo? E dou-vos um exemplo muito prático. E você que é mãe, que eu sei. 2 meninas. E que são o seu orgulho, claro. São, claramente. Vocês colocam os filhos muito sempre à frente de tudo. Claro. E eles são a vossa prioridade. No entanto, se você não estiver bem, como vai ajudar a filha? Por isso é que se vocês pensarem bem, uma coisa tão básica, vocês vão andar de avião. O que é que são as regras do avião que dizem? Primeiro nós e depois auxiliar o outro. Aí está. É isso mesmo. É isto na vida. Se nós fizermos estas conexões, nós vamos nos aperceber que em tudo à nossa volta existem estas diretrizes. Ou seja, sermos como um eixo, como algo como uma forte, raiz, como uma base, como uma casa que precisa de alicerces. para poder ajudar os outros. Exatamente. E é isso que nós temos que fazer. E você, como mãe, é isso que tem que fazer. Você tem que estar bem consigo próprio, e até porque o seu filho vai agir por reflexos e por espelho, você vai espelhar, e é isso, todos esses sentimentos e emoções que você vai transmitir ao filho, esses valores, ele vai receber e absorver. E é isso que ele vai ser depois, eventualmente, um dia mais tarde. Não é? Mas vai ter sempre essas mesmas bases, essas mesmas raízes. Exatamente. E foi isso que nos fez, digamos assim, dar um salto. O Fernando fez-me agora lembrar, eu vou muito rapidamente, que não sou eu que estou a ser entrevistada, é o Fernando, mas fez-me lembrar, eu quando era assim, moça nova, tinha sempre a ideia, eu não sei fazer bolos. Não tenho jeito nenhum para fazer bolos. Epá, eu fiz um bolo, aquilo murchou, e fiz outro bolo, ficou mal, este ficou úmido, e realmente os bolos não me saíam bem. Até que uma mãe de uma amiga minha de escola diz assim: olha, por acaso eu estou a fazer um curso, não sei onde, que isto não foi cá em Portugal, e passa só por lá para veres. Então, obviamente eu fazia a minha negatividade, eu começava o bolo já sabendo que ele ficava mal. Começava como a gente diz que é mais com o pé esquerdo. Começava logo com o pé esquerdo, sim, começava logo. Portanto, eu já sei que vai ficar mal, portanto, já não me dedicava a fazer bem o bolo. E depois, aí está a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. Eu comparo um bocadinho porque aconteceu-me parecido. Afinal, portanto, bater claras em castelo para mim era algo insólito, nunca na vida. Não me saem bem, mas bastava ter as hastes frias. Ou os ovos à temperatura natural. São as técnicas. As ferramentas. As ferramentas, aí está. Por isso é que nós falamos tanto em ferramentas. Que é, o que é que serve a dizer? Mas isso é fácil, basta você colocar amor. Nós vemos muito isso. Você quando entrevista um cozinheiro, ele diz que não vai dizer o segredo, porque diz que o segredo é a alma do negócio, quando está errado. A alma é que é o segredo do negócio. A alma é que é o segredo. A alma é que é o segredo. Então quando ele diz que coloca amor, ele está a colocar a alma na receita. É verdade. E você acredita que eu só fui umas 3 ou 4 aulas, mas aquela forma... aquela perspectiva que lhe deram... Sim. Digo assim, mas afinal estava a fazer tudo mal. Eu tinha muita vontade de fazer os bolos, mas entrava sempre mal. E hoje em dia faço uns bolos espetaculares. Maravilhosos. Ficamos à espera de uma fatia. Pronto, está bem. Mas pronto, eu comparo um bocadinho porque... É essa comparação que nós já temos esta conversa e que nós temos com os nossos pacientes, porque nós começamos inicialmente sempre, claro, com a conversa, saber o que é que a pessoa sente, para saber como é que ela está, etc. E é isso que nós fazemos, é fazer com que ela se aperceba que tem à sua volta uma panóplia de situações que pode fazer comparações e que faz com que ela possa despertar. E foi isso que aconteceu com a Nathalie. Quando nós dizemos que começar com o pé esquerdo, que também é algo que não deveríamos dizer... Mas é algo que é normal no nosso cotidiano. Mas está a ver, tudo isso nós não sabemos. Mas qual é o mal de eu dizer que começo com o pé esquerdo? Até as pessoas que realmente sim são esquerdinas. Pois. Começam com o pé esquerdo. Também começam com o pé esquerdo ou com a mão esquerda, sim. Ou seja, tudo são crenças muito antigas,
não é? Porque nós podemos desenvolver três crenças, que são as culturais, as que vêm de geração em geração, as crenças que cada ser humano cria em si próprio, os monstrinhos, o tal diabinho, não é? E isso faz com que crie limitantes. São bloqueios limitantes, crenças limitantes. Que nós não nos damos conta que... Não, que você não dá conta. Não. E que nós, com a terapia Gibson, que também ajudamos. Ok? Mas não fugindo, que é para não nos perdermos. Aceitei esse convite da terapia e que inicialmente é para nós nos sabermos tratar de nós próprios. Ok? Foi assim que nos foi facultado. O Fernando precisava de grande tratamento, descobriu muitas coisas quando se começou a curar. Sim. Existe, a palavra cura pode ser utilizada? Pode. As pessoas têm que entender que existe, vamos colocar assim, três situações. Existe o remediar, o remédio. O remédio, a aspirina. Que é o Desculpem-me a aspirina. Que, pronto, tem os seus benefícios e existe, e ainda bem que existe. Essa é outra das situações e eu volto a sublinhar, porque as pessoas rotulam-nos muito. Todos que estão ligados às energias dizem que nós não devemos recorrer a... Atenção, não é nada disso. Sim, eles existem, ainda bem, e a medicina é ótima quando é usada com sabedoria. Ok? Depois temos o tratamento e nós temos a cura. Ok? Como é que nós podemos chegar à cura? Tem que existir. Estamos a falar de cura de doenças ou mais a nível espiritual? Tudo. Tudo? Tudo. Se você, e deixo-lhe o desafio, a si e a todos os que estão a ver... tenho aqui umas dorzinhas, vamos começar já. O trabalho é inicialmente consigo próprio. E que é o mais difícil. Porque eu, terapeuta, posso transmitir toda a minha sabedoria, todo o meu conhecimento para si e todas as ferramentas. Mas se você não coloca ação, não vai resultar. Por isso é que a pessoa recorre ao remédio, porque é mais rápido e fácil. Mas é só um remédio para remediar. Introduz o remédio dentro de si, faz o efeito que tem que fazer, Passado X tempo, volta outra vez, porque não tratou a raiz, a base, o problema, e só remediou. Nós fazemos estas duas situações, que é, fazemos o ser despertar para que, atenção, você deve fazer isto assim, assim. Nós estamos a sugerir que faça, ok? Não é uma ordem, não é um conselho. É como o bolo. Exatamente. É a guia. Exatamente. É a diretriz para. Deve fazer assim para conseguir alcançar um objetivo, ok? E a aprendizagem está no caminho, não é no objetivo. E você vai crescendo, reajustando. Nós utilizamos sempre muito o se você se reparar, nós usamos sempre reajustar, reequilibrar, sempre porque o ser humano está em constante mudança. Mudança, claro. E a Nathalie de hoje não é a Nathalie de há um ano atrás, certamente. Certamente. Claro que não. E ainda bem, porque cresce e evolui. E é isto que nós fazemos transmitir ao ser humano. Mas isso também acontece ao ser humano o contrário. Não há regressão, não há uma evolução, senão... O crescimento só se dá com os desafios. E é isso que cria um travão ao ser humano, que é, ele bloqueia quando aparece o desafio. Você tem... Eu não sou capaz. Primeiro, eu não sou, já está a colocar um bloqueio. Tem, uma pessoa qualquer tem um acidente. A pessoa vai se focar no vitimismo. Coitadinha, agora tive um acidente e agora aconteceu-me isto. Bora para a frente, passa, arregaça as mangas e vai para a frente. Ficou viva, foi o lado positivo. Aí está. Esse é um fator importante. Estou vivo. Primeiro ponto. Não sou igual, mas estou vivo, sim. O que é a seguir? E você vê N casos de sucesso em que pessoas que se readaptaram. Você já está a responder à pergunta, que é a parte mental é a grande base que nos vai catapultar para este tratamento versus cura. Porque tem que ser por fases. Nós primeiro temos que tratar, com consecutivos tratamentos vamos poder chegar à cura. Agora vocês dizem-me assim, chega um paciente até mim que está com um grave problema de saúde há anos e anos e anos, questões ósseas, etc. Poderá não existir a cura, porque estamos a falar que o ser humano durante 10, 20, 30 anos fez o seu corpo sofrer e o corpo tem memória. Por isso é que tudo o que nós fazemos enquanto mais jovens, mais tarde vai ter uma repercussão, porque o nosso corpo guardou tudo o que nós fizemos
bom ou mau. Agora atenção, há sempre a forma de poder alterar. Ou seja, nunca é tarde. Não ficar no mesmo sítio. Não coloquem, eu tenho 60 anos. Nós tínhamos no nosso grupo, e temos no nosso grupo de terapeutas, por exemplo, pessoas, senhoras, por acaso, de 60, 70 anos. Atenção, estamos a falar de uma terapia que começou há 3 anos. E eu posso dizer, na nossa conversa com pessoas de até que nós chamamos de uma certa idade, os séniores, temos-nos surpreendido enormemente, porque têm, às vezes, a mente muito mais aberta do que os próprios jovens. Ok. Porquê? Porque estamos a falar de uma geração que foi sempre muito ligada à parte da espiritualidade. Não é espiritismo, é espiritualidade. Qual é a diferença? O espiritismo, as pessoas estão sempre muito pensando sempre em espíritos, em voodoo, em velinhas. É mais ok? E neste caso, terapia Gibson é espiritualidade, que todos nós temos uma alma. Ok. Quando morre alguém, o que é que você diz? Que a alma descansa em paz. Ok. Então o que é que vai descansar? É o corpo? Não, o corpo é matéria. O corpo fica e desaparece. Ok. Independentemente se é colocado debaixo do chão, se vai para a gaveta, o que for cremado, mas é a matéria que fica, ok? Que tem a sua transformação, a matéria também se transforma, certo? Sim. Mas a parte espiritual, a alma, ela perdura, ela continua. Agora tudo depende, claro. Então, mas se a alma descansa em paz, então onde é que a alma foi? Para onde é que ela foi? Pois era a minha Porque pergunta. depois temos o ser que não acredita, que é agnóstico, ok? Que pode até às vezes, existe depois vocês repararem, existe muito este choque, que é, você acredita em Deus? Não. Então porquê é que diz então que a alma descansa em paz? Pois. Então você acredita na alma, na parte espiritual. Então, e o que é Deus? Então existe muito também esta desconstrução. Não, estamos a falar praticamente do vosso nível 1. Depois que é o nível 2, nível 3, é isso? Eu fiz a formação por acaso até há bem pouco tempo do último nível, que é o que nós chamamos de nível avançado. Okay? Que é o número quantos? É o número 3-4. 3-4. Ok. Onde no nível 2 eu tive a formação antes desta, que era poder tratar outros seres humanos, ou seja, já podemos tratar outros seres humanos, aprendemos a cuidar de nós, a tratar de nós, vamos fazer aos outros. Okay. Temos essa vontade de poder ajudar os outros desta forma. Como é que identifica que uma pessoa precisa? Ou seja, você vai ao supermercado, passa por alguém, consegue identificar que essa pessoa precisa de ajuda? Conseguimos. A sério? A sério. Conseguimos, pela questão, a pessoa, todos nós, não é? Sim. Temos energia e temos uma aura. Nós conseguimos fazer uma interpretação através da linguagem não verbal também. E então nós temos a percepção através desta linguagem. Eu tenho medo de ir ao supermercado que você esteja lá. Se nós tivermos o que nós chamamos de magia entre nós, estamos conectados. Ou seja, nós não estarmos dispersos no mundo da lua, porque quando você ouve muito dizer as pessoas fazem meditação, primeiro não se faz meditação. A pessoa está em meditação, primeiro ponto. E quando nos dizem, meditação é muito bom porque eu vou voar, vou para o mundo da lua. Não pode. Porque é nestas fases de transição que as coisas menos boas podem acontecer a nós, porque estamos desprotegidos. Então tem que existir um equilíbrio, como tudo na vida. Como tudo. Ok? Como a própria Natália diz muito bem, que gosta muito da terra. Na terra. Eu sou terra a terra. Terra a terra. Temos que encontrar este equilíbrio entre a terra e a parte do universal espiritual, que é estarmos conectados com a nossa essência, com a nossa alma. A intuição não é mais do que essa alma que todos nós temos e que nos dá ferramentas que, se nós sabemos utilizar, podemos fazer estas coisas. Então, quando nós dizemos que estamos a falar connosco próprios, estamos a falar na realidade com a nossa alma. Se tivermos estivermos despertos para tal, claro que nós não estamos quase como sempre em perseguição mas sinceramente, se nós sentirmos que aquele ser humano que não está bem, só um simples facto de nós irmos falar com ele, poder tocar, sendo que nós evitamos tocar, ok? Porque Porquê? Pela questão, sobretudo, ele nos tocar. Ok? Porque se eu comecei e falámos sempre da questão energética, ele está-me a transmitir energia.
e se ele estiver energeticamente instável, se tiver... Poderá destabilizá-lo assim? Exatamente. Se eu não estiver em conexão, protegido. Ou seja, se eu estiver protegido, se eu estiver em conexão com a minha essência, okay, com a minha equipa espiritual, que todos nós temos, e que nós já falámos inúmeras vezes na questão dos anjos da guarda, e que todos nós, sim, temos os nossos anjos da guarda. E... Eu tenho um amigo invisível. Exatamente. Se calhar até tem mais do que um, mas não conheço os outros. Não conheço os outros. Ainda não desenvolveu essa... Ainda não. Exatamente. Mas temos que encarar as coisas mesmo assim, com esta leveza, porque é mesmo assim que as coisas têm que ser encaradas. Com naturalidade. Isto tem um pouco a ver com a aura, com os chakras? Sim, porque o ser humano tem, na essência, sobretudo, são os 7 chakras, ok? Que, por acaso, com a vossa licença, que nós temos representados aqui, ok? Temos o chakra da raiz, que é a só base. as cores já são bonitas. Ok? Sim, porque é a tal questão do arco-íris, a vida é cor, e o arco-íris demonstra mesmo isso. Cor, liberdade, energia. E então foi atribuída uma cor a cada um dos 7 chakras, ok? Existem depois 2 outros, mas que as pessoas não falam tanto, que é no joelho e no tornozelo, e que estão ligados muito aqui a esta zona. São 9 okay? então? São 9, okay. Exatamente. Mas os principais, ainda vamos dispersar, são estes 7. Então temos a raiz, que está na base, ok? Temos a parte do sacro sexual ou umbilical, que está aqui na zona mesmo como o próprio nome indica. Temos o plexo solar, ok? Temos o cardíaco, temos o laríngeo, temos o frontal e temos o coronário. Okay. Nós na terapia Gibson, okay, acedemos a estes chakras, o que nós chamamos portais energéticos, okay? Não são mais do que portais energéticos, e em que nós começamos a terapia sempre e a tratar, e com a nossa mão em aproximação, okay? Nós, grande parte das terapias que fazemos não é de toque, é de aproximação. De aproximação? Okay? Nós ficamos ligeiramente perto da pessoa, nós próprios sentimos o quanto distante devemos estar. Porque tu tens... O que é que sentem quando estão próximo? É calor? Para além do calor, ok. Mas isso o calor... É talvez libertação, nós podemos sentir mais ou menos calor. Depende também de nós próprios, quando nós dizemos que é estar em fluxo, ok? Nós sentimos este calor, o calor humano, que é libertado através da questão energética. Quando eu digo, porque é que sinto o calor ao aproximar só? Sim. É libertado, está a ver? Você não vê, mas sente. Há tantas coisas que nós sentimos, mas não vimos com os olhos da matéria. Mas agora aqui, por exemplo, há pessoas que têm as mãos sempre muito quentes. Há pessoas que têm as mãos mais frias. Aí também tem tudo a ver muito, não só com a parte, claro, energética, mas tem tudo a ver com a parte da componente física da pessoa, ok? Tem a ver com a parte de circulação sanguínea. Pois. Ok? Há toda uma ciência associada à parte, claro, energética. Claro. Enquanto nós aqui na terapia encontramos este equilíbrio. Eu digo isto porque há pessoas que têm a tendência depois a comparar. Não, mas eu tenho as mãos quentes, se calhar tenho mais energia ou tenho menos energia. Pronto, não sei. Depois, o próprio ser humano depois cria muito estas respostas às suas próprias crenças. Sim, claro. Para justificar, às vezes, o injustificável. Pronto, ok? E ele vai criar as suas respostas. Se for feliz, ok. Desde que essas crenças não interfiram com o seu crescimento, não é? E com a questão dos valores. E com os outros. E com os outros. A interferência com os outros. Então, eu ia explicando. Nós trabalhamos através da aproximação e a nossa mão, em forma de concha, mais ou menos, fica na zona do chakra do coronário. Que é aqui, mais ou menos aqui, nesta zona, ok? Que é mais ou menos não, é mesmo nesta zona, que nós chamamos na nossa terapia Gibson, é a zona 1, ok? Que é a coroa. Daí coronário. Ok. Pronto. Não é de coração, senão de... Não, o coronário temos aqui, que é o cardíaco. Exatamente, pronto, que é fundamental também. O laríngeo, que é nesta zona aqui, da garganta, na zona do timo, que é uma palavra que poucas pessoas conhecem. Mas sim. Mas Natalino é ótimo saber que conhece o timo e que poucos médicos lhe dão importância, e é extremamente importante o timo. Muito, 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 muito. A parte frontal, que é o terceiro olho, ok? E então começamos a nossa terapia sempre por aqui. E nós conseguimos, inclusive, fazer toda a terapia, que ronda mais ou menos os 15 minutos, ok? 15, 20 minutos. Vai depender também muito do estado de saúde que o ser humano, em que ele esteja, exatamente, da intervenção que nós temos que fazer. Porque o objetivo não é mais do que limpar
estes portais energéticos, limpar a questão, toda a energia que a pessoa tenha que não esteja em consonância com o seu ser, ok? E reenergizar. Pode ter energia a mais? Não é uma questão de ser a mais ou menos. É uma questão, o que nós chamamos, e vocês calhar vão entender, que é energia poluída. Ok? Se um dos chakras estiver desalinhado, ok? Se a pessoa não estiver bem emocionalmente, se estiver com um problema de saúde a nível de intestinos, ou se estiver com um problema a nível de garganta, ou se estiver com um problema, imagina, a nível de rins, tudo isso vai fazer com que haja um destabilizar energético, como é natural. Porque se o ser humano se foca muito na questão do problema que está a ter, vai destabilizá-lo emocionalmente. E então, se vocês entenderem, tudo, mas tudo começa por parte emocional. E é isso que nós temos primeiro que tratar no ser humano. Se você consegue tratar a parte emocional, se você ensina o ser humano a que, atenção, não é a mente que te tem que controlar, tu é que tens que controlar ela, até porque é ela que envia sinais para o corpo. O corpo só sabe que está a ter aquela dor se a mente, o cérebro, enviou o sinal. Claro. Então nós temos que saber controlar, que é, tu és essencial, mas tens que saber estar no sítio. Tu, a mente. A mente, pois. Então nós conseguimos fazer essa limpeza e depois fazer o reenergizar, que é que não só limpamos, mas temos que dar um boost energético à pessoa. É um reset. Está a ver, é o tal desfragmentar e depois introduzir um novo conteúdo. Ok. A parte informática igual ao computador. Temos que limpar a disquete, muitos já não sabem o que é. Pois. E então passa muito por aqui. A terapia Gibson, como vos disse, e é para que as pessoas entendam, é de aproximação. Mas, com este nível 3 avançado que nós tivemos, o que é que foi feito? Como tudo na vida, existe reajustes, existem evoluções. E nós sentimos que era necessário fazer um reajuste. E a terapeuta, e formadora e a ancoradora da terapia Gibson, assim o entendeu. Então o que é que ela criou? Ok, em casos extremos, ou em casos necessários que vocês sintam que para além da parte da aproximação, podem tocar, com autorização sempre do ser humano. Nós temos que respeitar sempre muito possam, e não é só o ser humano, é a alma do ser humano. Pode não gostar de ser tocada. Exatamente. Todo o ser humano que vem até nós é porque a alma o entende que quer, que precisa, que consegue como que controlar e tu tens que estar ali. Tu precisas de ir ali. E então nós pedimos autorização à alma para o fazer. É-nos dada e é-nos concedida essa autorização e nós intervemos com o toque. Imagina que você tem um problema num tornozelo ou num joelho. Através da terapia, nós vamos tocar em determinada altura durante a terapia. E fazer o quê? Ou seja, esse toque passa a energia, é isso? Aí é mesmo, para além da questão energética nossa, porque há o toque, ok? Nós fazemos um trabalho interno entre nós, porque eu não sou mais, Natália e todos vocês que nos estão a ouvir e ver, eu não sou mais do que um canal. Eu sou um canal de energia para ajudar no tratamento e cura a posterior, para que seja possível a cura. O objetivo, claro, é que consigamos a cura, ok? Mas não queremos, digamos assim, não vamos ludibriar ninguém e tem que ser um trabalho conjunto entre paciente e terapeuta. Não há milagres. Há milagres. E ainda há milagres. Agora, tem que partir para que o ser humano queira esse milagre. E porquê é que há milagres? Tem que estar aberto se vocês estar fizerem... receptivo. Exatamente, tem que estar receptivo. Isso é o primeiro ponto. Se vocês fizerem uma pesquisa, e já existe, felizmente, através de uma das boas ferramentas de que a internet dispõe, se vocês fizerem uma pesquisa, vão encontrar pessoas... A falar do Mr. Google? No Google há pessoas que falam já que existem livros escritos, inclusive, e há situações em que a própria ciência já não consegue justificar. E se vocês repararem, às vezes os próprios médicos dizem, e dizem do que eles dizem, palavras deles, olha, já não podemos fazer nada, seja o que Deus quiser, fica nas mãos de Deus. E depois há o milagre, e que se calhar já aconteceu consigo, e já aconteceu com alguém que você conhece. Claro. E a pessoa, através de palavras,
a palavra, através do querer, através das ações, consegue melhorar e curar. É o que o povo popularmente diz, o pensamento positivo. Exatamente. Não é? Pronto, nós temos que utilizar todas estas ferramentas e eu, como terapeuta, é isso que dou aos meus pacientes, que é as ferramentas para eles se poderem tratar, até porque, e não nos perdendo, mas é fundamental dizer isto, todos nós lá fomos habituados a, quando temos uma dor, o que é que nós fazemos? Colocar a nossa mão. Ou então você como mãe, quando a filha tem uma dor, a mãe dói no ombro, e você faz isto. É o aconchego, é a energia que você liberta. Ou seja, nós sempre na realidade fomos criados muito positivo, aí está. com o toque. É. Nós sempre crescemos com o toque e que o toque cria aconchego, e pode tratar, curar. Olha, já me estou a sentir melhor. Tanto que se vocês já ouviram falar nos placebos. O que é o placebo? Não é? Imagina, dou-lhe um comprimido. Comprimidos de açúcar. De açúcar! Dou-lhe não passando publicidade, que existem vários, mas eu dou-lhe um comprimido de açúcar. Não tem mais do que açúcar. Então o que é que estamos a dizer? Mas o açúcar também ajuda a... Pronto, Fernando, temos assim já o tempo muito contado. Diga-me uma coisa, e para aquelas pessoas que estão sempre, que acreditam, portanto, eu não sei se tem a ver ou não a área, mas que acreditam na numerologia, que veem números, ou que acreditam que o número tal lhes dá sorte, ou que vão passando. A mim acontece muito, vejo sempre o número 1, 11, 111, portanto, essas coisas. Tem a ver com a vossa área? Tem alguma mensagem oculta? É a tal interpretação que o ser humano dá. Sim. A numerologia, sim, é importante também para nós seres humanos, até porque, pensem numa coisa, os computadores, tudo da parte tecnológica, são zeros e são uns, tudo começou por aí. Sim. E então temos os números cabalísticos, os números do infinito, o 8 que faz o número do infinito, todas estas representações que existem na matéria foram criadas já há muitos anos. Temos a questão da geometria sagrada, que está presente em vários edifícios religiosos, e por acaso, e a Natália não sabia, nós tivemos a formação há pouco tempo, nós terapeutas Gibson, alguns de nós, cerca de 15, existe uma nova terapia que se chama Método Jacob, que foi criado também pela Marlene Teixeira, a mesma criadora da terapia Gibson, e que trabalha com a questão da numerologia, de números. Porque a combinação de determinados números com uma determinada intenção vai fazer com que nos possamos tratar. É uma representação geométrica, ou seja, existe quase como fosse uma tabela, não é uma tabela, mas é uma geometria, criada e ancorada com este intuito, onde nós colocamos determinados números. Estes números são associados a determinadas coisas. Amor próprio, valores, contacto com a natureza, isto na parte também de espiritual. Temos a parte depois de física, ou seja, os números estão conectados com certas zonas do nosso organismo, com os rins, com a parte neurológica, com a parte do sistema ósseo, do sistema nervoso central. Ou seja, os números sim também nos podem ajudar no tratamento e são, como se chama dizer, mágicos. Também existe essa parte. Mas vocês a utilizar os números, não a pessoa a ver números. A pessoa a ver números são como mensagens que a pessoa pode interpretar, que o universo lhe está a enviar para, atenção, podes e deves fazer isto assim e assim. Mas eu vejo sempre o número e nunca recebi nenhuma mensagem. Tudo pode chegar no momento certo. Sim. O que é que faz às vezes criar um bloqueio? É a pessoa estar sempre a pensar, mas o que é que aquilo significa? O que é que aquilo significa? E está numa constante ansiedade. E todos nós sabemos que a ansiedade não é nada benéfico. Não. Mas atenção, uma ansiedade extrema. Porque é normal, imagina, esta entrevista, nós estarmos inicialmente um pouco nervosos porque vamos estar fora da nossa zona de conforto. Mas uma ansiedade extrema é, imagina, já ter passado e eu ainda estar a pensar, e agora o que é que vai acontecer? Sempre com aquilo na cabeça. Isso é mau, porque depois a seguir à ansiedade vem o stress, a seguir ao stress vai vir a dor emocional e depois da dor emocional vem a dor física. Ou seja, daí vem os tumores, os cancros,
Sim, aquelas coisas que aparecem, sim. Pronto, N situações. Então a numerologia assim também é importante, mas atenção, a terapia Gibson em si não tem a ver com a numerologia. Não tem a ver, ok. Isto é algo à parte e que nós... Que também poderá ser utilizado. Neste caso eu tenho essa formação também. Pronto, muito bem. E já agora, consegue ver a aura? O outro diz que é que eu vejo nos seus olhos. O que é que eu vejo nos seus olhos? Consegue ver a aura? Quer que eu lhe responda perante as câmeras? Pode ser. A Natália tem uma aura muito cristalina, muito branca. Se é bom? É bom ou é mau? É ótimo. Ótimo. Emana uma energia muito grande. É uma pessoa com um ótimo coração. E está-nos a fazer emocionar, porque o que a Natália faz é um exemplo para todos e para a sociedade. Por isso, parabéns e continuo a fazer. E você que está emocionada a vez de ser eu? Porque nós estamos conectados. Sim. E então, quando estamos conectados, nós não temos problemas em chorar à frente, quem quer que seja, isso é. em qualquer sítio que seja. Faz parte do ser humano. E é uma forma do ser humano desconstruir e desbloquear é chorar. Ok. Não quer dizer que eu diga a todos vocês que seja um objetivo fazer vocês chorarem. Claro. Mas é muito importante chorar. E os homens também choram. Muito bem. Okay. Então um abraço. Nada. Porque o Fernando merece. Nada. Merece este abraço, esta troca energética. Muito obrigada, Fernando, por nos ter recebido aqui. E espero que de alguma forma se tenha elucidado um pouco o que é a terapia Gibson. Estamos disponíveis. E também que se possa ajudar alguma pessoa que, pronto, neste momento não tenha alguma orientação ou que necessita orientação. E a vocês que nos acompanham semanalmente, muito obrigada. Não se esqueçam de pôr o seu like, de rever e ver e partilhar a entrevista nas redes sociais. E pronto, até para a semana. Obrigada. Até à próxima. Aqui e ali, encontros, reencontros e partilhas de histórias que cruzam caminhos com Natália Dias, na Horizonte Algarve.